Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a doutora Fabiana Senangerami. Estamos iniciando mais um programa Leis e Bichos e hoje temos um convidado muito especial, que é o Dr. Matheus Cheibubi. Ele é psiquiatra, trabalha como psiquiatra no Sírio-Libanês, trabalha no grupo de álcool e drogas da USP e também participa do projeto Redenção na Cracolândia. Aí os senhores vão me perguntar, mas por que um psiquiatra aqui para falar de bichos? Porque o nosso assunto hoje é sobre acumuladores de animais. Primeiro, muito boa tarde, doutor Matheus. Gostaria que o senhor se apresentasse. Boa tarde, obrigado, Fabiana, por estar aqui, é um prazer. Tá? Meu nome é Matheus, sou psiquiatra, obrigado pela apresentação e vamos lá, vamos começar. Então, gente, vamos falar sobre esse assunto que às vezes passa despercebido pela nossa vida, mas ele é muito mais comum do que a gente imagina. Se eu começar a falar, será que alguém conhece uma pessoa que tem 50 gatos em casa, tem 40 cachorros, e aquele monte de bicho, e alguns vizinhos reclamam do cheiro ou dos latidos? Aí vai começar a pensar, eu conheço, ou eu já ouvi falar. Então, na verdade, é uma situação mais comum do que a gente pode imaginar. Mas, às vezes a gente deixa assim, achar, não, mas é só uma pessoa que gosta de bichos, ou simplesmente é só uma pessoa desleixada. E no decorrer da nossa experiência profissional, a gente acaba percebendo que não é bem isso que acontece. Inclusive, eu vou partir a nossa conversa, doutor Matheus, sobre um caso concreto que aconteceu aqui recentemente na cidade de Santo André, que inclusive foi divulgado na mídia escrita, tanto na mídia do estado de São Paulo, como a mídia local aqui, que foi de uma acumuladora de animais, de gatos. Ela tinha cerca de 40 e poucos gatos na região do bairro Floresta de Santo André. E os vizinhos começaram a fazer uma série de denúncias para diversos órgãos, reclamando do cheiro e tal. E acabou sendo feita uma queixa na Delegacia do Meio Ambiente. Também foi feita uma queixa, um pedido de auxílio numa ONG, que é uma ONG na Focinhos Carentes. Também foi feito uma denúncia no projeto Leis e Bichos, que é idealizado pelo Renzo Gerami, e que também, coincidentemente, também trabalha na unidade policial. E a situação era a seguinte: a equipe policial, segundo a notícia, foi até o local, constatou que era um lugar pequeno, com cerca de 2 cômodos, 50 metros quadrados, e nele viviam cerca de 45 gatos. Então, a situação que se encontra era gatos por todos os lados, em cima dos armários, na pia, panela. Assim, olhando os gatos, eles pareciam bonitos até, porque tinha ração espalhada pela casa inteira, todo mundo comendo junto. Mas, e a pessoa, ela não achava que estava cometendo um crime, que estava fazendo algo errado. Ela achava que ela estava protegendo os animais, era um sentimento mesmo. Só que ela não consegue perceber que, na verdade, essa situação pode se enquadrar nos crimes de maus tratos. Então, o que essa situação é? Isso significa, esse fato dela não ter essa percepção de que é uma situação, na verdade, de maus tratos, pela acepção da palavra, porque os gatos não são devidamente vacinados, porque eles comem junto com as pessoas, porque pode proliferar doença. Isso é um transtorno? Pode ser um problema médico? Sim, é um transtorno, a gente fala que é o transtorno de acumulação compulsória. É bem isso que você falou. A pessoa tem uma dificuldade um sentimento enorme em acumular objetos, incluindo os animais também, né? Depende do foco de cada um. E um sofrimento imenso, muito grande, de desfazer do que ele está acumulando. Tem gente que acumula pneu, tralha, né, objetos pessoais, e tem gente que acaba acumulando animais. E eles sentem, realmente, de fato, eles têm uma crítica muito ruim disso aí. Eles não conseguem perceber que, você como falou, até citou esse exemplo de um cubículo de 50 metros quadrados com 40 animais.
com ração espalhada, ela não percebe o quanto que esse espaço é limitado. Acaba tendo fezes, urina, que podem atrair pragas, insetos, podem até... Não é difícil se administrar uma quantidade adequada de ração para esses todos os animais, provavelmente alguns ficam desnutridos, né? Sem contar o fato de que, como você falou, traz para as pessoas que estão em volta o cheiro, atrai mais roedores, atrai outras pragas e acaba prejudicando a comunidade, né? E é difícil convencer porque a pessoa tem uma crítica, ela não percebe quanto que isso é danoso, ela acha que ela está dando conta, ela pensa que não é nada demais, né? Que ela consegue dar conta disso tudo, e sente um sofrimento imenso ao desfazer. Então, você tenta tirar os objetos que ela acumula, traz um sofrimento intenso para a pessoa. Então, eu acho que, na verdade, o senhor me corrija se eu estiver errado, nós estamos diante de dois problemas. A pessoa tem um transtorno, não tem consciência disso. Só que quem está ao redor também não tem essa consciência. Quem está ao redor acha que ela é desleixada, que ela gosta muito de bicho, não se preocupa com os outros, não tem a ideia real do transtorno. Olha, você sabe que até que as pessoas em volta costumam ter muitas vezes perceber esse prejuízo e o próprio acumulador não. Muitas vezes quem tira as tralhas de casa, os objetos que acumulam, ou até os próprios animais são os familiares, as pessoas que estão próximas, porque elas se incomodam com aquilo, né? Esse transtorno ele não traz um sofrimento para aquele que acumula, ao contrário, ele se sente muito pior se ele desfaz esses objetos ou dos animais que ele acumula, né? As pessoas que estão em torno, ao redor, sentem-se incomodadas, inclusive alguns acabam até tendo brigas nas famílias, porque eu quero desfazer disso aqui, mas ele não deixa, né? É difícil de conseguir tirar, é difícil mexer. O acumulador, muitas vezes, ele não permite que a família tenha acesso, ele tem vergonha de mostrar como é que está, né? Por mais que ele perceba que ele está tendo aquele acúmulo de animais, ele não vê problema naquilo. Ele não quer desfazer, ele tem um sofrimento intenso a desfazer daquilo. Então, muitas vezes é muito comum você chegar, ele não ter acesso a outros familiares, não deixa ninguém entrar. Ele tem medo que tire aquilo, que gera um sofrimento intenso. O medo de perder o que está acumulando. Inclusive, doutor, eu também fiquei sabendo, por conta do projeto Leis e Bichos, que chegou uma denúncia lá de um outro caso, similar a esse, que também a pessoa tem 50 gatos, mas ainda não fizeram uma denúncia formal perante a polícia, porque não querem uma intervenção policial. Na verdade, queriam resolver o problema de uma forma legal. E é geralmente a família que procura ajuda. Tipo, eu não sei o que fazer, eu preciso ajudar essa pessoa, mas eu gostaria de uma orientação. Foi até um dos motivos que o Renzo sugeriu o seu nome para dar uma orientação para as pessoas como lidar com o acumulador de animais, que não é um bagunceiro ou uma pessoa desleixada, é simplesmente uma pessoa que gosta de animais, mas que tem um transtorno psíquico. Mas é porque muitas vezes ele não percebe o tanto de dano que ele causa a terceiros, a ele mesmo e aos próprios animais, né? Então, sempre que é necessário o tratamento, o paciente que sofre, que padece de acumulação compulsória, ele necessita de tratamento. E como é que a gente vai fazer? Mas ele não deixa ter acesso. Muitas vezes o que a gente pode fazer quando o paciente está se colocando em situações de risco, quais? Ele acumula animais que urinam, defecam ali, atraem pragas, né, insetos. Muitas vezes quando traz um risco de infecção para ele, para os vizinhos, risco de infestação, isso representa assim, só um dano a terceiros, né? E está se expondo socialmente, porque as pessoas em volta falam, poxa, eu não vou passar ali porque ele acumula, tem rato ali, tem barata, tem tudo de ruim, ele tem lixo acumulando em casa. Então, muitas vezes, quando o paciente tem esses transtornos, que é muito comum de acontecer, né, o quadro, a disfunção social está muito associada a esses quadros, muitas vezes pode requerer uma internação. Então, tem casos mais graves. Exato, existem casos muito mais graves. Então, assim, quando o paciente ele é internado, né, a gente muitas vezes fala com a família, vamos tentar fazer uma limpeza, então tem que ser, na verdade, um tratamento multidisciplinar. Você não pode só fazer a parte médica, né? Tem também a parte de vigilância sanitária. O que está colocando esses animais em risco, isso aí configura como um crime ambiental, como maus tratos aos animais, porque vivem em situação precária de higiene e não são alimentados corretamente, né?
Então, o papel do familiar ou de pessoas próximas é sempre ponderante. A gente tem que ser sempre alguém para poder auxiliar. Caso não consiga, uma das coisas que a gente pode fazer, um requerimento é internação. Se o paciente está se colocando em risco, e há risco de terceiros, ou uma exposição social, isso configura como um critério para internação psiquiátrica. Qual essa doença, esse transtorno, tem algum nome específico, doutor? É o transtorno de acumulação compulsória. Transtorno de acumulação compulsória. Isso. Então, ele serve para coisas e para animais. Exato. É o mesmo transtorno, Exato. só que a Muda diferença o foco. é o objeto de desejo. Exatamente. Perfeitamente. Então, agora, uma pergunta. Para a parte jurídica. O crime de maus tratos é considerado uma infração de menor potencial ofensivo. Em regra, ninguém vai para a cadeia sobre isso, mas é um crime. Uhum. E quem comete, responde por ele. Certo. Então, e as pessoas muitas vezes não têm a consciência de que amontoar um monte de bichinhos, que alguns estão desnutridos, sem vacina, com desnutrição, é crime de maus tratos. Então, a pessoa que acumula animais pode incorrer nesse crime. Sim. Aí uma pergunta, agora eu vou explicar para os nossos ouvintes, que talvez nem todo mundo conheça os termos técnicos. Em direito, linguagem jurídica, criminal, a gente fala dos conceitos de imputabilidade. A pessoa tem plena consciência do que está fazendo. Semi-imputabilidade, ela tem uma parcial consciência do que está fazendo. Inimputabilidade, que ele não tem consciência nenhuma do que está fazendo. Não é atribuído culpa a ele. Exatamente. Aí ele não atribui a culpa, então ele não vai responder pelas penas. É uma questão penal. No caso do acumulador, como fica a situação dele? Será que ele poderia ser enquadrado como imputável, não imputável, semi-imputável? O que o senhor acha sobre isso? Ótima pergunta. Nesses casos é sempre necessária uma avaliação pericial de um psiquiatra forense, né? Para saber se ele responde pelos atos da vida civil dele, se ele consegue realmente, de fato, viver sozinho, se ele precisa de alguém para auxiliar. Então, isso é para fins periciais. Então, a gente sempre tem que passar por uma perícia, um psiquiatra forense. Então, é o ideal que quando uma situação de crime de maus tratos, envolvendo uma situação como essa, de acumuladores, seria interessante também, até para garantir os direitos e eventual auxílio da pessoa, uma perícia de insanidade mental para auferir se ela é um acumulador com transtorno ou não. Exato, até muito porque interessante. O quadro muitas vezes está associado com pacientes que têm um quadro de demência, né? Pacientes estão confusos, pacientes psicóticos. Isso aí não se trata de um transtorno de acumulação compulsória. Isso aí é uma compulsão. Ele tem um desejo enorme de reter aquilo ali, de guardar aquele objeto ou aquele animal. Ele tem um desprazer, um sofrimento em pensar em desfazer daquilo. Ele sofre com aquilo. É bem diferente de um paciente estar desorganizado, por exemplo, um paciente que está em surto, um paciente que teve um quadro psicótico, né? Um quadro demencial que está desorganizado, uma vozinha que já não tem 60, 70, 80 anos e já não responde por ela, já acaba acumulando porque ela está desorganizada. Então, até para a gente ter mais ou menos um norte do que fazer com esse paciente, seria o ideal isso, passar por uma perícia para a gente saber qual é a causa que está causando isso aí, o que está predispondo isso a esse ocorrido. Bom, então, por essa ótica, eu ouso dizer que numa situação de crimes de maus tratos praticadas por um acumulador compulsível, nós estamos diante de duas vítimas, tanto os animais como o acumulador. Correto. Faz todo sentido, até porque ele está se colocando naquela situação de risco. Você imagina ele vivendo num cubículo com 40 gatos, né, em situação precária de higiene, ele está se expondo a situações danosas para ele e para os animais. Então, não sei se o senhor já viu, né? Eu acho que essa situação ela é tão comum que tem um programa na Discovery, né? Sim. Que fala de acumuladores. Exato. Mas, assim, eu acho que a gente precisa tratar esse assunto com uma maior seriedade, né? Um assunto que, na verdade, não, na minha opinião, não sei se o senhor concorda, não é um assunto de um único órgão. Ele não é apenas um problema de polícia, nem apenas um problema de vigilância sanitária, nem apenas um problema médico. Ele precisa de um trabalho em rede, né? O que a gente chama hoje, modernamente, de trabalho em rede. Adorei a definição, é exatamente isso. A gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né? Então, quando eu falo que abrange várias esferas, como também a vigilância sanitária,
não só a parte médica de tratamento do paciente, né, mas da parte social e também a esfera criminal, tudo isso tem que estar bem acertado. A gente não pode só tratar um paciente de uma vertente. Você não pode adiantar você chamar a polícia, crime ambiental, como você falou, ele vai continuar permanecendo, praticando acumulação, porque é uma doença. Não adianta só eu tratar, mas não, você também não te retirar o lixo de lá, não acabar mostrando para ele, mostrando um certo dado de realidade para a gente combater essa crítica errônea que ele tem. Sim. Sim? Então, como você falou, é mais do que necessário isso. Então, o tratamento é sempre multidisciplinar. Então, e o problema, assim, é tão grande, eu acho que merece ser discutido, porque, por exemplo, nesse último caso que foi pedido auxílio ao projeto Lazy Bichos e até algumas ONGs, dessa família que está tentando tirar os gatos de um familiar, tal, que tem aproximadamente 50 gatos. Tem um outro problema, né? A destinação desses gatos. Para onde esses gatos vão? Muitas vezes, ONGs, num trabalho filantrópico, acabam recebendo esses animais. Mas quando são muitos, há uma dificuldade. Aí o que acontece? Aí os vizinhos denunciam para a polícia. Sim. Mas também não entende que a polícia, ela trata da parte legal, né? Exatamente. Crime de maus tratos, ela imputa o crime de maus tratos. Então, aí ele também pode pedir o exame de insanidade mental para ver a questão da culpabilidade. Mas e quanto aos animais? As pessoas não entendem que a polícia não tem um local específico para colocar esses animais. Então, muitas vezes depende ou do município, Exato. ou de zoonose, ou de ONGs, Exatamente. ou de parentes. E, assim, em alguns casos, assim, a gente tem notícia de alguns casos que, tristemente, não tem para onde colocar o animal e muitas vezes ele é depositado por própria pessoa que cometeu o crime até o judiciário conseguir uma destinação. Que também, chegando no judiciário, é o mesmo problema, né? Porque eles também continuam com dificuldade de ter para onde destinar os animais. O fato complicador de tudo é porque, na verdade, o diagnóstico firmado de transtorno de acumulação é recente. Né? Ele não havia nos critérios diagnósticos que a gente utiliza, que é o DSM, que é o que a gente utiliza, é uma classificação estatística dos distúrbios mentais. Ele só entrou em vigor em 2013, se não me engano. É bem recente, bem recente. Exato. Não que a doença não existia antes, sempre existiu. Mas acontece que o diagnóstico firmado tem recente. Então, ainda em relação a protocolos, a guidelines, a gente caminha ainda em passos lentos aqui no Brasil. Alguns países, como os Estados Unidos, eles têm um serviço próprio, né? Que a gente tá vendo de filme. Quando vai ver carrocinha, pega o cachorro, o gato que estava abandonado e coloca naquelas gaiolinhas até achar alguém que vai adotar. Infelizmente aqui a gente ainda não tem um dispositivo ou um órgão que abarque toda essa demanda. Porque parece que ela vem aumentando, ou eu não sei também, como o senhor disse, a doença existia. Já existia. Mas descobriu-se agora, Exato. Ela foi formalizada agora, foi estudada. Está mais em evidência. Tanto que é uma novidade, eu fiquei sabendo desse transtorno recentemente. Uhum. Então, até um dos motivos que o Renzo Gerami sugeriu a sua presença aqui no nosso programa para discutir esse assunto, que eu acho que muitas pessoas também não sabem, têm dificuldade, estão bastante interessadas no assunto. Então, talvez o problema dos animais também já existisse há muito tempo, como esse transtorno. A diferença é que nós estamos assumindo uma consciência maior com relação a animais. A ideia de que ele é um ser senciente, que tem sentimentos como nós, que ele sofre, tem dor, também mudou. Então, eu acho que é uma evolução discutir tanto a questão dos animais, como a questão das pessoas que têm um transtorno compulsivo. Sim, é mais que necessário. Eu acho que é algo que já deveria ter, né? A gente já deveria ter, tá com algum aparato, algum tipo de órgão que pudesse abarcar essa demanda toda. Como você bem falou, antigamente passava despercebido, né? Sim. As pessoas hoje têm um pouco mais de conhecimento do que está acontecendo. Antigamente, vários casos eu já vi eu lembro quando criança, por exemplo, eu lembro de muito tempo atrás, quando eu tinha, lá para os meus 10 anos de idade, eu tinha um vizinho que era acumulador. E assim, todo mundo da rua reclamava e nada era feito. As pessoas deixavam pra lá. Não é nada de falar, deixa quieto. Acha que ele é simplesmente um cara... As pessoas viviam isoladas, realmente hoje a gente percebe. Eles viviam isolados, né? Ninguém tinha acesso àquilo e ficava para aquilo mesmo.
Eu acho que hoje, com a divulgação, é mais do que necessário que a gente crie alguns dispositivos, né, alguns órgãos que possam abarcar toda essa demanda. Outra pergunta, a pessoa que sofre de transtorno compulsivo, ela tem uma característica específica? Por exemplo, idade, solidão, outro tipo de doença mental, nível social, escolaridade, tem alguma coisa que distingue no geral ou específico? Não, pega todas as faixas etárias, geralmente ambos os sexos, geralmente 2 a 5% da população tem esse... Nossa, é bastante. É bastante, bem prevalente. É bastante. Verdade. Pra você ver como a gente não tem tanta dimensão não da tinha. gravidade. Realmente um dado muito interessante. E geralmente está associado com algumas doenças. É comum você ter pacientes com quadro de TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, pacientes com quadro demencial, ou pacientes com quadro de dismorfismo corporal, como anorexia. Então, tem várias patologias psiquiátricas associadas, né? Não podemos caracterizar que aquilo, a doença, ela é restrita ao quadro de transtorno acumulador compulsivo. Ela tem um diagnóstico dela próprio, né? Ela não tem causas secundárias, não é secundária aquilo, né? Mas está bem associada a outras doenças. Como quais? Consegue Essa eu falei agora. Essas todas, mas geralmente sempre de ordem psíquica. Geralmente sim. Não tem nada a ver não com... tem outras de quadro clínico, não. Quadro clínico, não. Não, só parte psiquiátrica mesmo. E outra coisa, é uma observação empírica. Muitas vezes a gente percebe que essas pessoas moram em lugares menores, em lugares de mais baixa renda. Tem alguma coisa a ver ou não? Na verdade, não. O que acontece, como eu falei, pega todas as classes. Acontece quando são pessoas mais pobres, mais humildes, geralmente moram em lugares menores, né? Então você vai ver esse cubículo com vários animais. As pessoas que têm um poder aquisitivo melhor têm mais acesso ao tratamento, né? Os familiares geralmente já levam a pessoa precocemente quando ela começa já a causar transtorno. Então ela vai acumulando coisas que vai gerando, vai trazendo bicho, insetos, vai trazendo doenças, vai deixando aquilo, né, com um ambiente insalubre. As pessoas que têm melhor condição têm mais acesso à saúde. Então, isso é muito interessante, né? Porque você deixa ver que a doença não escolhe classe social, Não. Ela não escolhe poder econômico. Não. O que na verdade é que quando ela está numa situação, numa classe social de mais baixa renda, no local, aparece mais, né? Exatamente. Então, ela fica sozinha, vai acumulando, Exato. começa a incomodar os vizinhos. Enquanto ela trabalha em outra classe, os parentes socorrem, essa acumulação acaba sendo oculta. Geralmente quem socorre são os familiares. Uhum. O próprio paciente ele não tem uma crítica adequada para perceber o quanto que isso é danoso, né? Ele não percebe quanto que isso é. Quem geralmente vai mexer, vai tirar, são os familiares, porque para ele gera um sofrimento tremendo de perder aquilo. Então, isso é mais complicado ainda quando a pessoa não tem familiares, né? Quando a pessoa mora Exatamente. sozinha. A baixa continência familiar, uma aderência familiar muito ruim, é um fator de péssimo prognóstico. Aliás, para toda doença mental, né? Para transtorno acumulador também não vai ser diferente. Então, se ele não tem ninguém que possa dar um suporte, obviamente vai ser muito mais dificultoso. Então, uma coisa que também pode parecer um paradoxo nesse tema, é porque hoje a gente percebe um aumento muito grande, e eu acho isso muito bonito, principalmente o Renzo, com o projeto Lazy Bichos, se depara e conversa todos os dias com protetores, com as pessoas que procuram auxiliar os animais. E a gente percebe que alguns protetores acabam assumindo um pouco dessa característica sem perceber. Que eles querem tanto salvar os animais que acabam os colocando em uma situação similar àquilo que eles próprios condenam. Ficando acumulando mais de 10, 30, 20 cachorros. É verdade. E acabam se colocando numa situação que eles não conseguem chegar, que talvez eles possam maltratar também. É muito interessante como é ambíguo, né? A ideia da proteção com a ideia do transtorno e do maus tratos. Fica tudo numa linha muito tênue, né? Até porque você pode perceber, se ela tem a compulsão por aquilo, que ela gosta daquilo, ela cria um amor, um condicional que ela não quer desfazer. Sim. Ela tem uma dificuldade de resistir, ela fala, não vou pegar mais um gato, mas ela vai e pega, né? Ela tem sente uma compulsão enorme em pegar aquilo. E sente um desprazer intenso de desfazer. Tanto que para os policiais esse tipo de ocorrência é muito triste, né? Porque eles acabam...
percebendo, sentindo essa dor da pessoa em se desfazer. É verdade, Acaba bem gerando notório, realmente é bem notório. então, acaba gerando um pesar, uma situação muito difícil. Exato. Mas, se for o caso, né? Se for o caso de maus tratos, não tem como, né? A lei é para todos. Exatamente. Aí a gente discute a culpabilidade na questão da sanidade. Mas, infelizmente, os policiais acabam se deparando com essa... Eu já ouvi vários relatos deles, inclusive do próprio Renzo, que você acaba se emocionando com essa situação. Sim. Mas, às vezes, o ofício fala mais alto, Exato. tem que falar, é nossa obrigação. Não, o quadro basicamente é isso. Você vai ter sempre um desejo imenso em acumular, em ter aquilo, e um sofrimento. A palavra é essa, você vê o sofrimento no paciente quando ele desfaz. Tá. E esse tratamento, doutor, ele é psiquiátrico, com medicação, psicológico, com terapia, é um misto, depende do caso? Cada caso é um caso? Ótima pergunta. Olha só, o tratamento é sempre multidisciplinar, então não adianta eu tratar só com medicação se eu não achar algum familiar, uma família que ajude, alguém que auxilie. Então não é só medicamentoso. As medicações, geralmente os antidepressivos, diminuem um pouco esse impulso para querer uma certa ansiedade, né? Pode ser Exato, assim? É isso mesmo que eu falar. Isso mesmo, a palavra é essa. É uma certa ansiedade em querer pegar aquilo e para desfazer, aquele sofrimento. Então, as medicações costumam baixar um pouco essa sensação, ele costuma ficar um pouco menos rígido, sabe, para poder buscar. Então, ele acaba tendo menos fôlego para buscar o animal. E terapias cognitivos comportamentais. Então, quando você faz uma terapia, ele passa com o psicólogo, ele faz a medicação e tem um aparato todo, alguém para poder dar esse suporte familiar para ele, ou então até um suporte social, né, verificar. Equipes de PSF ajudam muito, porque eles acabam fazendo visita domiciliar com o paciente, ver se está acumulando, orientam, falam, olha, não é para você acumular, lembra que aconteceu da última vez, né, tivemos que tirar tudo, porque você estava traindo rato para cá. Então, esse acompanhamento longitudinal e seriado, de certa forma contínuo, sempre você avaliando ele de forma mais íntima, ajuda bastante. Então, eu acho que essa conversa é bastante interessante, porque a gente percebe que não existem assuntos isolados, né? Não. Nosso programa Leis e Bichos era para falar do problema dos animais que sofrem maus tratos, das leis, dos animais que são acumulados, e a gente acabou descobrindo um outro lado da moeda, né? E a gente tem que tratar todos os problemas com a mesma seriedade, com a mesma força e tentar acertar todos os lados. Exato. Não é só problema de saúde. Sim. Tá bem claro isso aí. Acho que a parte social, até a parte de vigilância epidemiológica, sanitária também é importante. Então, abrange várias esferas. Você tem total razão. Muito esclarecedor, doutor. Doutor, agora, já que a sua presença, posso abusar um pouquinho da sua presença e desviar um pouquinho do tema? Claro, querida. Queria fazer só uma pergunta. Como o senhor que trabalha no programa Redenção, que é na Cracolândia, eu queria fazer uma colocação. Porque também a gente que trabalha com projeto, Leis e Bichos, a gente percebe, por exemplo, moradores de rua. Ele sempre tem um cachorrinho. É verdade. Ele divide a comida com o cachorro. Assim, tanto que tem alguns programas que fornecem alimentos para os moradores de rua, que agora também levam os alimentos para os animais. Assim, como a gente diz, é uma mudança de paradigma, uma evolução que começa a se preocupar com as coisas de uma forma mais ampla. Aí na região da Cracolândia, no caso trabalho em São Paulo, mas existem várias por diversos municípios do nosso Brasil, infelizmente. É um problema também que é multidisciplinar, que não é apenas um problema de polícia, mas de medicina, de saúde pública. Eu pergunto, o estado dessas pessoas, eles morando na rua, viciados desse jeito, com uma dificuldade de se vencer, eles também têm animais? Eles conseguem colocar esse amor com os animais, como os moradores de rua, ou não? Como funciona essa questão das pessoas que estão nessa situação com relação a animais, dessa afetividade? Porque da família eles se afastam. Sim, é uma população também diferente. É uma população heterogênea, totalmente com suas particularidades. Então não é muito perfil. O paciente que está na Cracolândia, muitas vezes, ele não é aquele paciente que tem posses, bens. Um animal, se a gente parar para ver, é uma posse dele, então ele não tem.
O paciente da Cracolândia, muitas vezes, ele vive com o que tem de menos, né? Ele acaba perdendo todos os objetos, ele troca em função do consumo e ele vive em função daquilo. Então, é muito raro você ver algum desses pacientes que estão lá no fluxo da Cracolândia com animais, né? Alguns até fazem algum acampamento, uma barraquinha, mostra muita televisão, vocês já viram, né? Tem algumas tendas que eles armam, algumas vezes a gente encontra alguns animais, né? Mas é um caso bem raro, é um caso isolado, um ou outro. Geralmente eles não têm essa particularidade. Então, significa que a questão psicológica desses pacientes é tão abalada que, além da família, também eles não conseguem se aproximar de ninguém, nem de um animal, de nada. É um prejuízo muito grande que eles acabam não tendo nada. Então, o isolamento social deles chega ao extremo, né, que a gente fala. Eles estão muito excluídos. Tanto que é uma coisa que a gente estava até conversando outro dia, que é uma população que a gente estava vendo que tinha menos incidência do Covid. Porque eles são segregados, eles ficam ali, não tem contato com a grande parte da população. Não tem a possibilidade. Que interessante da transmissão, porque eles têm um mundo próprio. Exato. É uma população segregada, bem da verdade é essa. Doutor, se me permite deixar um gancho aqui, depois eu tenho certeza que a Guardiã da Notícia vai querer, nos seus programas, falar sobre esse assunto. Se o senhor nos der a honra de voltar para um outro programa para falar sobre esse projeto, sobre as pessoas com esse vício, seria um prazer recebê-lo novamente. Seria um prazer, eu adorei. Gostei muito, bate-papo bem bacana, né? Bem descontraído. E é sempre legal informar, sabe? Eu acho que o bacana disso é você conseguir passar informação. Esse que é o propósito. E tô à vontade. E despertar também, a gente tem que despertar o debate. Sim, a gente tem que fazer todo mundo enxergar todos os lados do problema e fomentar, e cobrar, e discutir. A sociedade civil é da democracia, né? Ela tem que saber, ela tem que discutir, ouvir opiniões diversas para poder cobrar, para poder pedir, para poder se expressar. Concordo com você. Se não houver o debate, a gente nunca vai sair do lugar. A gente vai estar subestático. Tanto que quando o Renzo iniciou a ideia do Projeto Lazy Bichos, e ele tem esse nome, Projeto Lazy Bichos, ele já falou aqui em outra oportunidade, é porque muitas vezes a questão animal, ela ficava adstrita à ideia do abandono ou do maus tratos, mas ele é muito maior que isso. Sim. Ela tem uma série de outras questões que envolvem que não são discutidas, debatidas, como essa que a gente está fazendo hoje, como a questão do programa da semana passada, que foi zoofilia. E outra coisa, e aí a gente vê a questão legal na parte criminal, administrativa, civil. Então, é um assunto muito maior, muito mais abrangente. Tanto que hoje nós temos, assim, a felicidade de ter uma aula com um psiquiatra renomado e que nos esclareceu muito. Eu, pelo menos, estou muito feliz, que me tirou muitas dúvidas. Que bom. Fico agradecido com isso. Eu agradeço. E as portas estão abertas. Qualquer hora pode me chamar. E, doutor Matheus, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria as suas considerações finais sobre esse tema, sobre alguma colocação que ficou faltando. É importante a gente sempre falar o seguinte, não tratar só de uma esfera. É mais do que importante ver que o paciente acumulador, ele padece de um transtorno mental, ele precisa de um apoio não só médico, né, mas como também social. E não adianta você só chamar a polícia para tentar achar que vai tentar resolver o problema, que não vai. Então, se não tiver o empenho de todos em várias esferas, epidemiológica, social e médica, a gente não vai conseguir tratar o paciente como um todo. Então, acho que a mensagem é essa, é bom a população saber, as pessoas terem mais consciência disso e sempre buscar um apoio. Não adianta chamar a polícia, porque não vai resolver nada, se você não achar um familiar, alguém que possa dar esse apoio social, a gente não consegue. O problema pode retornar, né? Exato, vai retornar. Vai retornar. Se não tratar como um todo, grande chance de voltar a ocorrer. Senhores, eu vou encerrar o nosso programa. Muito feliz com a presença do Dr. Matheus, agradecendo novamente, convidando para retornar numa próxima oportunidade. Agradecendo também a indicação do Renzo Gerami, idealizador do projeto Lazy Bichos, que nos apresentou o Dr. Matheus, nos indicou para falar desse assunto tão polêmico e tão pouco explorado, conhecido pelas pessoas, embora muito mais comum do que a gente imagina. Então, eu aguardo todos vocês na próxima quarta, às 17 horas, para um novo programa Lazy Bichos. Boa tarde, pessoal!
Leis e Bichos, na rádio A Guardiã da Notícia. Leis e Bichos. Leis e Bichos. A Guardiã da Notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para os seus cabelos, brilho das estrelas.